É uma questão linda e eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente consegue resolver. É o seguinte, ó, vamos ler aqui a questão e na sequência eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês se ligarem dentro dessa resolução. Então ele fala assim, ó, em uma escola, um aluno foi convidado a se apresentar na sala de aula e compartilhar seus conhecimentos sobre geometria plana. Ainda trouxe falando aqui dentro. Ele demonstrou que, ao dobrar de diferentes maneiras uma folha quadrada de 30 centímetros de lado, era possível encontrar um polígono correlacionado conforme ilustra a figura a seguir. Então ele traz aqui a figurinha com o quadrado, né, inicial com 30 centímetros de lado. Sabendo que E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O e P são pontos médios, a razão entre a área do quadrado ABCD e a área do triângulo OPM equivale a quanto? Pessoal, então, o que ele quer aqui? Ele quer uma razão. Lembre que a razão é uma fração. Eu quero uma razão da área. De quem, professor? A área. Deixa eu tirar esse triângulo daqui. Que aqui em cima é um quadrado. Ele quer a razão entre o quadrado formado por quem? A área do quadrado formado por A, B, C e D sobre quem? A área do triângulo formado por O, P e M. Beleza, então a gente vai encontrar a área aqui do quadrado maior. Professor, quem é a área do quadrado A, B, C e D? A área do quadrado A, B, C e D é lado vezes lado. Como o quadrado tem 30 centímetros de lado, vai ser 30 vezes 30. Então, é 30 ao quadrado. Pronto, isso aqui é a área do triângulo. Agora, a gente precisa encontrar a área dessa figura aqui, ó, que está aqui ao centro, que é justamente o triângulo que ele está pedindo, a área dele. Então, a gente vai fazer a razão do quadrado, da área desse quadrado, com a área do triângulo OPM. Vamos lá, galerinha. Então, essa questão é uma questão muito massa e eu queria mostrar uma forma genérica antes de usar esse valor do quadrado aqui, certo? Então, qual é a ideia aqui? Então, vamos supor o seguinte, ó. Eu quero que vocês entendam o que eu vou desenvolver. Então, vamos supor que eu tenho aqui um quadrado de lados iguais, certo? Eu vou chamar aqui de M, beleza? Então, a área desse quadrado, ele vai ser lado vezes lado. Então, eu vou chamar aqui quadrado 1. Então, isso vai ficar M ao quadrado. Beleza, agora vamos supor o seguinte, ó. Se eu pego os pontos médios de cada lado desse quadrado e formo um outro quadrado aqui dentro, que é justamente o que a questão está me trazendo, certo? Ó? Então, se eu pego esses pontos médios de cada aresta e ligo eles, eu vou gerar um quadrado 2. Beleza, então vamos colocar aqui embaixo, ó, quadrado 2. Então, qual é a área desse quadrado 2? Então, primeiro eu tenho que saber qual é esse lado. O que nós vamos utilizar aqui? É o seguinte, ó, eu vou chamar esse lado desse quadrado preto, eu vou chamar ele de x, certo? Beleza. Professor, como é que eu encontro esse valor de x? Eu teria que usar Pitágoras com esse triângulo formado aqui no cantinho, nesse vértice do lado esquerdo, tá? Então, esse lado vai ser m sobre 2, e aqui do lado também eu vou ter m sobre 2. Então, é como se eu estivesse trabalhando com um triângulo isósceles, com algo mais ou menos assim, ó. O valor de x seria essa diagonal, certo? E aqui eu teria que encontrar o valor de x usando Pitágoras. A gente poderia ir de forma direta. Como? A diagonal de um quadrado é lado raiz quadrada de 2. Mas vamos supor que eu não lembre disso. Então, você faz assim, ó. Você coloca a hipotenusa ao quadrado. E aí você vai ter m sobre 2 ao quadrado, que é um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, beleza? E daqui você desenvolve. Então, você passa o 2 do expoente aqui do x em forma de raiz. Então, vai ficar x é igual a raiz quadrada do desenvolvimento dessas duas potências. Então, m ao quadrado. Então, vai ficar m ao quadrado.
e 2 elevado ao quadrado, isso aqui vai ficar 4. E aqui eu vou ter o mesmo resultado, m ao quadrado sobre 4. Resumindo, eu vou somar esses dois termos. Então, isso vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2m ao quadrado sobre 4. Professor, por que 2? Porque você tem dois valores iguais. Então, você soma os dois, então dá dois termos, e conserva m ao quadrado sobre 4. E daqui eu vou tirar a raiz. Então, retirando a raiz, simplificando a radiciação, esse m ao quadrado ele sai da raiz, que está com um expoente idêntico ao índice, e raiz quadrada de 4 é 2. Então, fora da raiz fica assim, ó, m sobre 2 raiz quadrada de 2. Então, esse é o lado desse quadrado, certo? Então, vamos deixar essa explicação aqui do lado, que foi só para mostrar como encontrar o lado desse quadrado usando Pitágoras, certo? Então, deixa eu trazer aqui para baixo esse quadrado. Então, esse quadrado, ele vai ter, ó, o lado m sobre 2 raiz quadrada de 2. Então, isso aqui é o quadrado 2, beleza? Então, qual seria a área dele? Então, a área dele vai ser quem? Esse lado ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, m sobre 2 raiz quadrada de 2. Isso tudo, ó, ao quadrado. E daí vai ficar assim, ó, m sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar m ao quadrado sobre 4. E raiz quadrada de 2 ao quadrado, você simplifica, então fica só o 2, certo? Então, vai ficar aqui, ó, vezes 2. Como eu vou dividir todo mundo aqui por 2, eu posso simplificar 4 e 2, ó, dividido por 2. Então, aqui embaixo, 4 dividido por 2 sobra 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, resumindo, que a área desse quadrado 2 ó, vai ser m ao quadrado sobre 2. O que eu quero que vocês visualizem? A gente vai chegar aqui a uma forma genérica. Então, a área do primeiro quadrado foi lado ao quadrado, quer dizer, m ao quadrado. E a área do segundo, que foi aquele que eu montei, aquele quadrado que eu montei pelos pontos médios de cada aresta, vai ser quem? Ó? M ao quadrado sobre 2. Quer dizer, é a área do primeiro quadrado dividido por 2. Ah, professor, então quer dizer que se eu pegar esse quadrado 2 e subdividir ele, utilizando os pontos médios do lado dele, das arestas, quer dizer que vai ser essa área do quadrado 2 dividido por 2? É isso mesmo, certo? Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou demonstrar aqui para vocês, ó, como é que a gente consegue chegar, certo? Mas você já entendeu isso, você faz. Então, vai ficar assim, ó. Então, quem seria esse novo quadrado? Então, vamos lá. Então, vamos supor que eu vou pegar o quadrado 2 agora e vou utilizar os pontos médios dele. Então, vai gerar um quadrado 3. Então, a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. Quadrado 3, que eu vou colocar aqui embaixo, ó. Esse quadrado 3, eu preciso saber quem é a área dele, certo? Mas, para isso, eu preciso descobrir, ó, qual é o lado dele. Então, lembre, você vai pegar o lado desse quadrado 2. Deixa eu fazer aqui no cantinho, para vocês visualizarem. Você vai pegar a área, o lado do quadrado 2 e vai dividir por 2. Por quê? Porque a gente vai trabalhar, ó, com esse valorzinho de y. Eu preciso encontrar y. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no quadrado 2. Eu vou usar Pitágoras de novo. Sendo que o lado agora vai ficar assim, ó. M sobre 2 raiz quadrada de 2. Isso tudo, ó, dividido por 2. Então, você vai ter uma divisão de frações. Então, você conserva a primeira parte e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui eu estou obtendo que é 2 sobre 1. Então, invertendo, fica 1 sobre 2. Resumindo, o lado desse quadrado 3 vai ser m raiz quadrada de 2 e o denominador 2 vezes 2 dá 4. Pronto, vai ser isso aqui, ó. Certo? Beleza. Professor, e como é que eu descubro o lado dele? Porque esse valor que eu encontrei, ó, é esse pedacinho aqui, ó, do quadrado 2, certo? Eu preciso encontrar esse valor de y, que é como se fosse a diagonal do triângulo. Então, observe que esse valor de y, que é o lado do quadrado 3, ele vai surgir de quem? Da mesma forma como a gente fez aqui no quadrado 2. Eu vou pegar y ao quadrado e vou elevar esses catetos ao quadrado. Que no caso aqui eu vou ter m raiz quadrada de 2.
Então, o triângulo, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês se ligarem. Isso aqui é o y. E aqui, ó, vai ser quem? M raiz quadrada de 2 sobre 4. Aqui a mesma coisa, ó, m raiz quadrada de 2 sobre 4, certo? Então, eu teria que aplicar Pitágoras para descobrir esse valor de y. Então, vai ficar assim, ó. O primeiro cateto ao quadrado sobre 4, isso tudo ao quadrado. Mais o segundo cateto também ao quadrado sobre 4. Beleza? Então, desenvolvendo isso, vamos tentar fazer de forma direta para a gente ganhar espaço aqui. Eu vou passar o 2 do expoente em forma de raiz, então vai ficar raiz quadrada. E vou tentar desenvolver isso aqui de forma mais direta possível, certo? Deixa eu só separar aqui essa continha, que é para vocês se ligarem. Então, vai ficar assim, ó. O m vai ficar ao quadrado. O raiz quadrada de 2, quando eu elevo ao quadrado, fica só o 2. E 4 ao quadrado dá 16. Observe que esse valor que eu vou ter nesse primeiro parênteses é o mesmo do segundo, certo? Então, vai ser assim, ó. 2 vezes quem? Quadrado de m, então vai ficar m ao quadrado. 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vai ficar só 2. E 4 ao quadrado dá 16. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Beleza? Então, y passa a ser quem? Então, y vai ser, ó, 2 eu vou multiplicar por 2, então isso aqui dá 4. E eu vou dividir esse 4 do numerador com 16 também aqui embaixo. Então, eu vou dividir todo mundo por 4. Então, dentro da raiz vai ficar assim, ó, m ao quadrado sobre 4. E daí eu posso tirar isso da raiz. Retirando da raiz, o m fica fora da raiz e o 4, raiz quadrada de 4 é 2. Então, resumindo, esse valor de y, deixa eu só apagar aqui para vocês visualizarem. Esse valor de y, ele vai ser quem, professor? É o lado do quadrado 3, certo? Então, esse valor de y, ele vai ficar assim, ó, m sobre 2. E aí, como é que eu encontro a área do quadrado 3? Então, é lado ao quadrado, quer dizer, é esse lado aqui ao quadrado. Então, vai ficar m sobre 2 ao quadrado. Resumindo, ó, a área 3 é m ao quadrado sobre 4. Então, daqui já dá para a gente ter uma noção da forma genérica. Como assim, professor? Então, se liguem aqui, ó, que era isso aqui que eu queria que vocês observassem. Se você pegar essa ideia, você não precisa fazer essa demonstração que eu fiz. Então, ó, o primeiro quadrado, nós temos a área dele. O lado eu chamei aqui de m, né? Então, vai ficar m ao quadrado, a área do primeiro quadrado, certo? Utilizando os pontos médios do lado desse primeiro quadrado, eu gero um outro quadrado de lado m sobre 2 raiz quadrada de 2, que a área dele vai ser quem? A área do primeiro quadrado, que é m ao quadrado, dividido por 2. Beleza. Professor, se eu pegar o lado dos pontos médios desse segundo quadrado, nós vamos gerar um terceiro lado do terceiro quadrado, que é justamente quem? M raiz quadrada de 2 sobre 4. Que a área desse terceiro quadrado vai ser quem? A área do primeiro quadrado, que é m ao quadrado, dividido por 4. Então, observe que se à medida que eu for dividindo esses quadrados, pegando os pontos médios, essa área ela vai sendo decrescida de 1/2, certo? Sempre a razão aqui está sendo 1/2, tá? E aí, com isso, a gente mata a questão. Por quê? Porque vamos voltar para cá, para você visualizar. Então, observe, ó. Ah, professor, então o que ele estava pedindo era justamente quem, ó? A área do primeiro quadrado. Eu tinha encontrado aqui com vocês. É lado ao quadrado. 30 raiz quadrada de 2. Agora, observe, ó. Eu vou ter um quadrado mais ao centro, que eu chamei aqui de quadrado 2, certo? Ó, que é isso aqui. Isso aqui é o quadrado 2. Beleza. E depois desse quadrado 2, foi criado um terceiro quadrado, que eu chamei de A3. Tá? Então, deixa eu colocar de roxo aqui, ó. Esse A3 é o terceiro quadrado. Então, a gente vai visualizar isso aqui, ó. Por que eu quero que vocês visualizem esse terceiro quadrado? Porque esse terceiro quadrado, observe que foi sugerido aqui encontrar a área do triângulo que está mais ao centro. Mas o que é que eu quero que vocês visualizem? Eu quero que vocês visualizem isso aqui, ó.
Se eu pegar esse terceiro quadrado e subdividir ele usando os pontos médios, então aqui é uma questão de percepção. Se liguem aqui, ó. Se eu pegar esse terceiro quadrado aqui, que está mais ao centro, ó, e subdividir ele usando os pontos médios, vamos lá. Eu vou pegar esse médio OP e vou traçar uma paralela ao lado IL e JK, certo? Então, eu tracei ali uma paralela, dividindo o quadrado em duas partes iguais pelo ponto médio. Beleza, agora eu vou traçar retas verticais. Então, se liga aqui, ó, usando os pontos médios, ok? O que eu quero que vocês visualizem? Ah, professor, ainda não dá para ver. Se liga aqui, ó. Esse quadrado ele foi subdividido, ó, em vários triângulos. Professor, como assim? Então, vamos lá. O que eu quero é a área desse triângulo aqui, ó, central, certo? Ó, esse triângulo que eu vou destacar ele aqui, ó, esse triângulo central. É essa área que eu quero aqui. Mas se vocês perceberem, ó, esse quadrado ele foi dividido em 8 triângulos equivalentes, 8 triângulos semelhantes, 8 triângulos iguais. Como? Então se liga. Eu vou ter, ó, o triângulo que eu estou querendo encontrar ele, a área dele, certo? Ó, eu vou ter outro aqui em cima que eu vou pintar de verde, ó. Então aqui é o segundo. Onde é que está o terceiro, professor? O terceiro eu vou pintar aqui de preto, ó. É esse aqui, certo? Ó, outro triângulo aqui, ó. O quarto está aqui embaixo, ó, outro triângulo de preto também aqui, ó. O quinto está aqui embaixo, também outro, ó. O sexto está aqui do lado. E se eu juntar essas outras duas partes aqui do lado que eu tenho, vai formar outro triângulo, certo? Então, observe que eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 triângulos, beleza? Então, aqui eu vou ter, ó, o sétimo triângulo, que é esse azulzinho que eu estou pintando aqui, a metade dele, a outra metade aqui em cima. E o oitavo, ele vai estar aqui ao lado, ó, que eu vou pintar aqui de marrom, certo? Aqui, ó. O oitavo vai ser essa metade com essa outra metade. Então, quer dizer, eu subdividi o quadrado central, que eu chamei aqui o quadrado A3, em 8 triângulos iguais. Então, qual é a ideia aqui da questão? A ideia é o seguinte, ó, a gente vai pegar essa forma genérica do A3, para calcular a área desse triângulo vermelho. Professor, então quer dizer que eu vou pegar uma parte de 8. Exatamente, ó, observe que eu peguei o quadrado J, K, L e I e dividi em 8 triângulos iguais. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que a área do triângulo formado por OPM vai ser 1/8 da área do quadrado. Professor, quem é a área do quadrado? A área do quadrado 3, ó, que é essa aqui, ó, m ao quadrado sobre 4. Então, vai ficar assim, ó, m ao quadrado sobre 4, beleza? Então, a área desse triângulo central, ela vai ser m ao quadrado vezes 1, então vai ficar m ao quadrado, 4 vezes 8, eu vou ter 32. Pronto, essa será a área, ó, do triângulo central. Beleza, mas o que a questão estava pedindo, ó, vamos voltar aqui, ó. O que a questão estava pedindo era uma razão da área do quadrado ABCD, que nós temos, que é o m ao quadrado, né? Dividido por quem? Pela área do triângulo que está mais ao centro, OPM. Então, vamos voltar para cá. Então, professor, a área do quadrado inicial, ela vai ser m ao quadrado. Isso, ó, que no caso aqui é 30 ao quadrado, tá? Eu vou deixar para substituir daqui a pouco. E a razão, no caso, o denominador vai ser quem? A área do triângulo OPM, que é justamente quem, ó? M ao quadrado sobre 32. Pronto, daqui a gente mata a questão sem precisar resolver o valor numérico. Por quê, professor? Porque eu usei uma forma genérica, ó, a gente chegou a uma forma genérica, certo? Então, ela vai ficar assim, ó. Divisão de frações, como é que a gente faz isso? Eu vou conservar o numerador, que é m ao quadrado, e vou multiplicar pela fração do denominador de forma invertida. Então, você inverte, ó. Quem está no denominador vai para o numerador, e quem estava no numerador passa para o denominador. Pronto. Daqui a gente simplifica, ó. M ao quadrado eu posso dividir por m ao quadrado,
E aí, em momento algum, ó, eu coloquei, ó, o valor de m, quer dizer, do lado do quadrado. Então, a resposta passa a ser quanto, professor? A razão entre essas duas áreas passa a ser quanto? 32, beleza? Então, a gente fez aqui, ó, por dedução, né, usando uma forma genérica. Então, aqui eu fui tipo demonstrando para vocês, sem precisar fazer a utilização do lado do quadrado que foi dado. Beleza? Então, a alternativa correta aqui passa a ser quem? A alternativa correta, letra E de elegante. Então, a ideia de uma questão bem massa. Então, recapitulando. Todas as vezes que vocês tiverem um quadrado, geometria plana, um quadrado, e você for gerando entre esse quadrado, usando os pontos médios dele, um outro quadrado, isso implica dizer que a área desse quadrado formado vai ser a metade da área do quadrado inicial. Ah, professor, então quer dizer que se eu pegar esse quadrado 2 e usar os pontos médios do lado dele e criar um outro quadrado, ele vai ser a metade da área dele? Exatamente. E assim sucessivamente. Então, isso aqui é uma ideia de PG. Ele está diminuindo justamente quanto? Um meio da área anterior, certo? Então, a razão aqui é um meio. Então, só para vocês se ligarem, não precisa fazer essa demonstração que eu fiz aqui. Eu fiz isso aqui para explicar para vocês qual era a ideia, certo? Mas se você tiver essa ideia em mente, ó, a primeira área, a área 2 vai ser a área 1 dividido por 2, a área 3 vai ser a área 2 dividido por 2, e assim sucessivamente. Você consegue resolver muitas questões de geometria plana envolvendo isso, tá? Não precisa fazer essa demonstração. Então, galera, se você gostou, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo, comenta o nível dessa questão. Aqui ao final do vídeo eu vou deixar um card com questões desse processo seletivo do IFCE. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!